Voltamos. Olá pessoal, boa noite. Seja bem-vindo ao Papo Quântico. Hoje a gente vai bater um papo sobre a nova educação, a educação com consciência. Vocês vão entrando, vão deixando aí a cidade de onde vocês estão falando para a gente melhorar a nossa comunicação. E o papo hoje, oi, olá, Déia. A gente vai bater um papo sobre educação com o Tiago Berto, da Cidade Escola AINE. E a gente vai deixar um espaço para que vocês possam fazer perguntas. Então vocês vão entrando, vão deixando as perguntas de vocês sobre a nova educação, a educação com consciência, a educação que permite a expressão da essência. Então vocês vão entrando, vão deixando as perguntas de vocês, as dúvidas que vocês tiverem a respeito de educação, de propósito, que no final do papo a gente vai responder, tá bom? Boa noite, Marcos. E aí, pessoal, como é que vocês estão? São Paulo, Rio das Ostras, Uberlândia. Muito legal ter vocês aqui, Goiás. Oi, Tiago. Olá. Você tem que pedir para entrar, tá? Ou você já pediu? Eu vou dar uma olhada aqui. E aí eu te adiciono essa nossa conversa para a gente bater um papo sobre a educação com consciência. Siri Prembaba falou sobre isso no livro dele, falou sim, né? A cultura de paz, né? A cultura de amor. Oi, João Pessoa, e aí, tô falando de João Pessoa também. Olá, Lagoas, muito legal ter vocês aqui, João Pessoa. No livro Propósito, isso mesmo, né? É um tema recorrente, né? Para o Prembaba. Deixa eu adicionar aqui o Tiago. Sim, vamos lá. Isso mesmo, gente. É um tema que o Prembaba fala, né? É um tema da fala dele. Olá, olá, Tiago. Seja bem-vindo ao Papo Quântico. Deixa você se organizar aí. Sim, obrigado. Deixa eu botar aqui o celular que ele... Tá bem. Tá bom assim. Aí. Tá bom, perfeito. Tá legal, a Aí. gente tá te ouvindo. Seja bem-vindo ao Papo Quântico. Muito obrigado, grato. Esse é o Papo Quântico, é um movimento de rede social que tem um objetivo bem simples, de espalhar boas vibrações. E aí, quando a gente conhece alguém que está fazendo isso, a gente convida para vir aqui bater um papo pessoal e entregar o que veio entregar, né? Pessoal, esse é o Tiago Berto, da Escola AINE, né? E é uma alegria ter você aqui. E, Tiago, eu quero começar te perguntando, né? Esse nosso tema de hoje é sobre a educação, a nova educação, educação com consciência. Então, eu quero começar te perguntando sobre o que é a educação com consciência. O que é isso? Seja bem-vindo. Sim, primeiramente, muito obrigado pelo convite, Manu. E, na minha perspectiva, tá falando aqui da minha casa, do meu ninho, né, aqui de Guaporé, no sul, com bastante gente que está aí reunida na live. Eu realmente honro muito. Se eu entendi o Papo Quântico, você está agora em João Pessoa, é isso? Isso, eu estou em João Ixi, Pessoa. Paraíba. que legal, que bacana. O Bom, tema e mais todas, do país, né? e mais todas as pessoas, enfim, que estão aí conectadas. É, sabe que você fez a pergunta, né, de que é educação consciente, é tão estranho e eu, de cara, assim, já me vulnerabilizo, assim, eu tiro o máximo que eu puder de qualquer arquétipo, personagem. Às vezes eu não me sinto no direito de responder como tal qual eu tivesse a resposta, sabe? Eu tenho me perguntado para mim mesmo e divagado, dialogado, conversado comigo. Poxa, como ter certeza e como definir coisas tão certamente, assim. Então, assim, dessa palavra educação, de ser um educador, ou qualquer outro rótulo, o que eu tenho visto muito é o convite para olhar para dentro, né? Para dentro de si, olhar para as minhas coisas, prestar atenção na minha necessidade de cura pessoal e
a educação consciente, talvez, se eu fosse me permitir dar uma das nuances delas, é o educador consciente, a educadora consciente, é o adulto que entende que o que ele tem para fazer é se curar, e não necessariamente nem educar uma criança, ou moldá-la, ou ensiná-la coisas. Ao se curar, ao olhar para dentro, ao nós estarmos conscientes da nossa necessidade de tornar o denso sutil, tornar as coisas que têm uma frequência um pouco mais pesada. Eu poderia dar vários exemplos, sei lá, sombra em luz, que é o nosso caminho para frente, para si, para adiante, né? Ao você prestar atenção na sua cura, estar bem ciente dos diversos cotidianos, né, diários, sequentes, convites para estar distraídos, distraídas, é muito grande os convites diários para isso, por isso que eu sou digno de dizer, digo que nós somos dignos de sim, somos guerreiros, guerreiras, porque há uma batalha que não é frente a um monstro fora, a ninguém fora, é uma batalha frente a essa tendência que temos de estarmos distraídos. Talvez uma das grandes distrações na sociedade, a qual a gente compra a ideia e acredita, é nessa necessidade tão institucionalizada, tão séria, tão engessada da educação, da pedagogia. É simplesmente dar amor para as crianças, mais nada, não é tão confuso, ao passo que eu sei que é complexo. Para chegar nesse lugar singular de uma frase, a qual eu estou galgando e também desejo estar aí cada vez mais consciente e pleno, mas para chegar nessa afirmação simples, pequena, é só dar amor. Eu sei que é bastante complexo, porque para chegar a gente tem que limpar muita coisa, tirar muitos dogmas, muitas crenças. Nós podemos ser um ambiente seguro para as crianças, adultos que passam segurança, passam aconchego, passam pertencimento, reconhecimento dessas crianças, por uma energia. Que energia? De nós nos autorresponsabilizarmos pela nossa existência. Não é culpa do papai e da mamãe, dos nossos avós, nossas avós, não é culpa do governo, não é culpa da namorada, não é culpa do namorado, e também não é responsabilidade das crianças um mundo melhor. É a gente se responsabilizar hoje, 2018, pela nossa existência. E é uma brincadeira que eu faço, mas ela é muito séria, em verdade, que deve ser algo assim, as crianças devem olhar para nós, se a gente está um pouquinho desconectado, e acontece, não vamos nos culpar, né? E talvez eu brinco que eles devem pensar, puxa vida, eu estou rodeado de adultos que eu estou procurando neles segurança, guiança, guia, afago, mas, queridos, coitados não, né? Mas eles são mais infantis que eu. Então, se a gente não está bem centrado no nosso processo de olhar para dentro, a nossa criança interior, a nossa cura, a gente tende paradoxalmente a ser infantis e, consequentemente, não sermos um ambiente seguro para as crianças. Então, a educação consciente é isso, talvez tomar consciência de que não é um método, não é uma pedagogia, não é uma forma de interação com as crianças. Primeiramente, é uma interação com você mesmo, né? Que acaba como um maravilhoso efeito colateral e consequência, se expressando na sua relação com os filhotes da raça humana. Convém lembrar que é muito simples, né? São filhotes da raça humana. E convém lembrar que não é na academia, nos livros, que a gente terá a essência do que o nosso DNA já traz em milhares de anos da raça humana e milhões de anos da vida. Nós sabemos o que fazer com os nossos filhotes. Tal qual o tucano sabe fazer com os tucaninhos, o porco com o porquinho, só que a gente não acredita mais nisso, a gente não tem um conhecimento empírico de lidar com a nossa prole, com os filhotes, da maneira que nos abençoa a própria existência humana. Não é tão complexo, não está nos livros isso. É bastante simples, em verdade, né? É até assustadoramente simples, porque é tão simples que chega a assustar um pouquinho. É tão simples que não tem forma, né? Não tem um processo definido, um procedimento definido. E aí a gente tem medo de fazer, né? Mas será que é isso? Ninguém nunca fez, eu não li nenhum livro, não foi ensinado em nenhuma faculdade, como é que eu vou fazer? Então as pessoas, a gente sente
esse medo, né? De expressar a nossa verdade, a nossa realidade, porque nunca foi ensinado, talvez, a fazer isso. Quando eu conheci, né, pelas redes sociais, o seu trabalho, a escola, e tudo que você fala e tudo que envolve, né, a sua missão, eu fiquei muito feliz de saber que tinha pessoas, né, que estão desenvolvendo, tendo essa coragem de desenvolver, e, e vi o seu trabalho, a importância do seu trabalho, de trabalhar com as crianças, muito presente no meu trabalho. Eu também sou professora de crianças grandes, né? Eu trabalho com pós-graduação e a minha aula é uma aula muito louca, muito diferente. E a gente observa nesses momentos, né, que a gente faz uma roda de conversa e possibilita as pessoas acessarem, né, o que está lá dentro, como essa criança, né, ela foi ferida, ela foi maltratada, e aí aquele adulto, quando ele tem a mínima oportunidade numa aula de fim de semana, ele consegue colocar isso para fora, consegue chorar, consegue, né, dizer como foi abandonado, como foi sofrido naquele momento, e como é importante a gente abraçar a criança e cuidar, seja qual que idade nós estejamos vivenciando, né? Se a gente não teve a oportunidade de ter um espaço como esse que você tem aí, mas que a gente hoje possa acessar essa criança, que ela está viva, né, Tiago? Ela está aí dentro e a gente precisa curar as nossas crianças. Tiago, eu queria que você falasse um pouco sobre a escola, né? Como é que funciona, como é que a gente pode ir aí conhecer. Eu vi que vocês oferecem vários cursos, né? Como é que acontece isso? Sim, a AINE ela é uma escola orgânica, viva, porque está viva, né? O que está pré-definido, sedimentado, estagnado é um pulsar de morte, né? Então, não é exatamente um rótulo, mas é uma lembrança que ela é viva, ela está se formando, vivendo um processo maravilhoso de criação, de desconstrução, de entendimento e, principalmente, de cura de quem faz parte da escola. A AINE é uma escola para adultos e para crianças. Talvez quem mais precise seja os adultos, as crianças grandes. Ela é resultado de uma bagunça interna muito grande, que começou uma bagunça minha interna, de me perguntar, e aí? Acho que é um vazio que todo mundo já sentiu, sente, qual ele deve ser acolhido e, quem sabe, até reverenciado como uma certa bênção. Que bom quem recebeu o presente do vazio e colocou atenção nisso para olhar, né? Porque, mais uma vez, os convites para a gente estar distraídos frente ao vazio e à dor são muito grandes. Eu diria assim, não distração propriamente dita, mas uma avidez inconsciente por nos analgesiarmos dessas dores. E aí qualquer distração serve, né? Então eu tive uma bagunça interna, jovem ainda, me perguntar o que eu queria para a vida e em paradoxos. Quanto mais eu conquistava o que seria um padrão normal para a vida, ao invés de me satisfazer, maior eu ficava esse buraco do não entendimento se resumiria só a isso, né? Conquistas materiais, reconhecimentos e tal. Então, é isso, eu saí pesquisar fora, era uma ilusão, mas saí pesquisar fora, olhar o mundo, conhecer o mundo, satisfazer vontades e curiosidades de olhar para o mundo, quando, em verdade, hoje eu posso falar muito tranquilamente, a minha alma estava armando um cenário para que eu tivesse condições de dar uma olhada para dentro. Não terminei esse processo e tenho descoberto, e às vezes confesso que eu fico meio, tipo criança, assim, não acredito. Que eu não sei quando termina, acho que não termina. Ele é um ciclo, ele vai. É um vórtice que agora salve-se quem puder, literalmente, no meu caso, né? Estou olhando para mim, é como se fosse, eu fui pegar a vassourinha, talvez iludido que a varrida era pequena, era poucos metros quadrados, e é um monte de coisa para varrer, e nunca termina de varrer, e chega mais pó. Então, dessa viagem pelo mundo, que também era uma viagem interna, eu acabei conhecendo a educação. Eu não era dessa área, né? Eu até hoje não me considero educador. Eu acho que esse rótulo, não sei, não ressoa
sou só um ser humano, já tá bom, homo sapiens, né? E eu voltei para o Brasil depois de 3 anos e poucos viajando e começou essa escola que ela tem essas características. Ela é uma escola que envolve muito as famílias, os pais, as mães, que convida muitos adultos a fazer roda de cura, as mulheres a trabalhar com o sagrado feminino, os homens com o sagrado masculino, a reconexão com a ritualística, né, das idades, dos momentos de vida, onde a gente expressa uma educação que é muito simples, a gente só deixa as crianças em paz. Eu diria assim, a gente tem tanta energia para colocar e tanta atenção no nosso processo de cura, que no fim das contas as crianças a gente deixa em paz, né? E esse é o antagonismo. Se você não está ciente e de repente responsável pelo seu próprio processo de reconectar, de voltar para casa, voltar ao sentimento, um pouquinho menos à razão, você tende a colocar energia em expressar, em crer que entende o que você pode definir da vida de outro ser, né? Esse outro ser pode ser uma criança, mas pode ser seu cônjuge também. A gente começa a fazer cargo e se preocupar com o fora, né? Então, as crianças a gente deixa em paz. Essa é, entre aspas, o método pedagógico principal da ANI. As crianças a gente deixa em paz, a gente não quita e não saca delas a liberdade, a autonomia e responsabilidade, a gente permite que elas continuem com essas três energias divinas e importantes junto a elas, e trabalhamos muitos adultos, professoras, professores, equipe da escola, mamães, papais, famílias, e isso cada vez vai ressoando na cidade, né? A ANI é uma escola que tem prazo de vida, a gente, como qualquer organismo vivo, nada se perpetua, nós temos um tempo para terminar a escola, para que ela não exista mais, porque a gente quer que uma mensagem seja passada e uma energia de coragem, de força para as escolas atuais. E assim a gente tem trabalhado os últimos 2 anos. As crianças chegaram esse ano, é lindo, assim, um processo terapêutico para os adultos, olhar as crianças sendo humanos e livres. A gente não está acostumado a ver humano livre. Não é livre sem algemas, é livre de cargas energéticas, né? Então é terapêutico. Ver um humano sendo humano, se você não conectar com a energia da afronta, porque é muito ruim ver alguém sendo alguém, é maravilhoso e é terapêutico, né? É uma brincadeira séria, enfim, é terapêutico olhar isso. E aí é isso, uma mensagem para o mundo, como se fosse um acorde de guitarra. Educação é um acorde dessa música. Outro acorde que nós passamos é a agroecologia, não nos envenenarmos, né? O outro acorde, a outra mensagem é a economia, fazer uso do dinheiro para fazer coisas boas para o mundo, para a evolução da raça humana, para a Terra sorrir, sem pudor, sem demagogia, sem dogmas frente à grana, ao dinheiro. O sistema gera lucro, mas eu intenciono que o lucro seja usado para coisas boas. O contrário disso é armazenar o dinheiro em um lugar com medo, né? Com medo. E essa é a mensagem da ANI, assim, a gente tem se organizado. Quem quiser vir aqui, pertinho, né? É na Serra Gaúcha. No inverno é bem gostoso, dá para acender lareira, e no verão também é gostoso porque é quente. Nós temos cursos, vivências, formações, assim, para todos os tipos de realidades em relação à agenda, quem tem menos tempo para vir ou mais, né? E também o valor, né? 60% a 70% do dinheiro da escola vem dos cursos que a gente dá. A gente não cobra mensalidade, a escola é gratuita. Mais da metade do dinheiro são de visitantes que vêm fazer curso. Uma partezinha do dinheiro, 30%, é das palestras que nós damos no Brasil todo, né? E uma parte menor é da nossa loja. A gente tem uma loja virtual que a gente vende camiseta, mochila. Então, mais do que convidá-los, assim, como se fosse uma cordialidade, também é um pedido, venham, quem se sentir chamado, venha conhecer a ANI. Tem que ser antes de 2035, em 2035 a gente vai encerrar o projeto, né? Então temos 17 anos para que venham, e é só chegar. A gente tem uma agenda extensa no site, no Facebook, podem consultar e ver as melhores datas para estar com a gente. Não necessariamente só cursos, é possível vir fazer voluntariado. O voluntariado é 2 semanas ou 4 semanas. A hospedagem é com a gente, não há custo de hospedagem. O voluntário ou a voluntária só cuida da sua alimentação e produtos de higiene e limpeza, né?
E também é possível vir para uma visita. Quem está vendo agora a live, que é mais perto aqui da nossa cidade, quer se organizar para vir um sábado, no final de semana, a gente recebe visitantes e faz um passeio guiado, né? A gente brinca, um tour com música de fundo, né? Com trilha sonora, a gente explica como é o projeto e a escola. Demais, demais. Fantástico, Tiago. Esses cursos, eles são para professores, para pais, para mães, para qualquer ser humano que vá viver com outro ser humano e precisa entender de educação, né? Para qualquer profissional de qualquer área. Cada vez mais eu tenho visto que todo ser humano ele precisa se aprofundar na educação e na saúde, né? Porque acaba sendo uma coisa só. Quando a gente cuida da nossa saúde de uma forma holística, quando a gente cuida da nossa educação de uma forma holística, a gente transforma o meio que a gente vive, né? Nosso sistema interno, primeiramente, e aí a coisa vai se expressando no mundo. Eu estou vendo muita gente aqui, Tiago, dizendo assim, saudade de vocês, seus amigos estão aqui. Não sei se você está acompanhando aí, lendo, mas eu estou vendo Ah, aqui, não ó, estou conseguindo ver, depois eu vou olhar as mensagens ao final, o porque aqui está Elvis passando... está com saudade danada de você. Ah, acho que de Aracaju, aí pertinho. A Patrícia também tá com saudade. Muita gente aqui falando de Sim. educação, dizendo que foi uma cronicidade, porque está procurando experiências terapêuticas na educação. Olha aí, Kim. É uma oportunidade, né, para você se aprofundar. A gente está aqui, né, Tiago, nesse planeta, para viver experiências, né? E aí acontecem essas historinhas, né, que a gente cria, a gente vai ter uma profissão, a gente vai ter um relacionamento, vai ter uma doença para viver as historinhas que a gente precisa viver no planeta para ver as coisas para poder expressar o que a gente veio expressar, né? Então, eu vejo a arte, pelo que eu conheci dela nas redes sociais, como um movimento para que você possa expressar o que é seu, o que você veio deixar aqui, né? Quando a gente frequenta uma escola comum, eu frequentei, talvez você, a gente não aprende isso, não tem oportunidade de fazer isso, de expressar o que é nosso, o que a gente trouxe de muito tempo atrás, né? Porque a gente é ensinado a usar a andar, tudo igual, isso vai deixando a essência, o que é nosso, esquecido, cada vez mais esquecido, e a gente acaba tendo que fazer coisas que outras pessoas estão fazendo e não aquilo que a gente. E daí era vários e vários problemas para a É. nossa vida e para a nossa sociedade. Vejo a Aine dessa forma. Não sei se é isso, mas é o que eu tenho visto aqui de longe, uma possibilidade de expressar a essência, né? A gente não tá, sabe que quando a gente olha para as coisas um pouquinho mais densas, para as dores, são todos nomes fortes, né? Feridas, dores, cura, para dar até uma sensação estranha, mas que isso possa soar até natural, afável e carinhoso ao expressar esses substantivos mais duros. Mas é incrível, incrível o paradoxo de você ir aí e só te resta expressar coisas boas, bonitas, leves, sutis, de uma certa divindade no que você começa a expressar quando você está com os dois pés na sombra, só que resta expressar uma luz. Então não há um caráter místico, nós não somos os melhores, assim, se nos equivocamos, acertamos. A Aine não é a resposta para tudo e não é a solução e que vai salvar o mundo com o seu cajado. O que há um contexto na Aine que é verdadeiro, honesto, é que nós somos um grupo de pessoas que está olhando para suas porcarias. Bem essa palavra, dentro da gente. A gente está tentando se curar o máximo que a gente pode e no dia a dia, nesse processo de olhar para dentro, a gente expressa uma escola o mais bacana e bonita que a gente pode. Um espaço, melhor dizendo, né? Então, algo acontece ali que parece, a gente tem isso bem claro. Na sexta-feira agora nós estamos constelando toda a equipe
toda a equipe da escola, né? Porque é muito importante a gente estar ali também, usar esse tempo, bom, como eu estou falando, para olhar para dentro. E é rotineiro nas nossas reuniões internas, o ancoramento e a lembrança de que a gente mexe com a esperança das pessoas. Está bem claro para nós que a AINE mexe, toca a esperança das pessoas que têm carinho, que seguem o projeto. Isso é uma responsabilidade muito grande. Por que a gente mexe com a esperança? Porque a gente está mostrando algo no cenário, naquele ambiente, naquele bosque, com aquelas crianças, que, claro, é o que muita gente sonha e sempre quis ter quando era pequeno, ou mesmo os profissionais da educação, ainda quando entraram na faculdade, acho que sonhavam com isso, né? Então, a gente tem muito cuidado com isso, a gente não está afrontando o sistema, não é a última resposta para os problemas, mas assumimos a responsabilidade de mostrar algo que inspire, que conecte, que ancore, que dê coragem para as pessoas por estarem naquele ambiente, né? A magia, para mim, de uma evolução não acontece na AINE. Para mim, era em qualquer escola da rede municipal de ensino, pública, uma escola de João Pessoa, de Aracaju, de São Paulo. Eu sou ávido e a minha alma sorri só com a possibilidade de começar a ter esses tipos de notícias, de que escolas do sistema atual, a rede de ensino, começaram a sofrer interferências benéficas e positivas e amorosas desses vírus, que são projetos que estão saltando pelo Brasil, que não é só a AINE, que tem muitos projetos bonitos, que estão hackeando amorosamente por dentro o sistema, com carinho, e o mais legal disso é você se soltar e não entender que está sob a nossa administração essas mudanças. É um processo natural, o evolutivo, da raça humana, da vida de qualquer vida, planta, microbiótica. É normal evoluir, nós estamos num processo evolutivo. Ao mesmo tempo, a gente afrouxar um pouquinho e não se culpar e não se açoitar, que não é que somos ruins, não merecemos pecado, não temos mérito, somos fracos, só não estamos prontos. É uma questão linear de tempo. Somos uma civilização que não é nem um pouco o termo infelizmente ou felizmente. Não, é o que é. Nós só não estamos prontos para isso que a gente tanto almeja, porque nós somos jovens como civilização. Como civilização estruturada, organizada, que eu não acho que isso seja um preceito de sucesso, mas como sociedade temos menos de 10 mil anos. Como raça, Homo sapiens, né? Que basta ser Homo sapiens para estar na AINE. Né? Se for outra raça, a gente quer que mande uma selfie para a gente ter lembrança. Nós temos apenas 200 mil anos, e isso é muito pouquinho, né? Vamos nos acolher como civilização e entender os nossos erros, não aceitá-los só, mas compreender que a gente está num processo evolutivo. Para mim, uma das faces e expressões de que nós estamos avançando como civilização humana é passar a deixar as crianças em paz. Não é que isso evolui a raça humana, isso é uma consequência de uma raça que está evoluindo. Por isso que a gente não usa na AINE, o futuro do Brasil é a educação, o futuro do mundo são as crianças. A gente não usa esses termos porque na normose, que é essa enfermidade de passarmos a acreditar nas coisas que não são normais e comprá-las, a gente acredita que é bonito e é nobre dizer que a educação muda o mundo. Uma nova educação nada mais é do que uma consequência de adultos que se ancoraram, que passam a honrar a raça humana nos seus filhotinhos. Então, esse peso não coloquemos nas crianças. Deixa elas em paz. Então, a gente deixa as crianças em paz, esse é o convite, o pedido, e também não precisa desensinar nada. É bem simples. Não é não ensinar, é não desensinar. O que é relevante e o que é importante e prioritário já está no DNA da raça humana. Basta que o ambiente a qual a criança esteja seja afável, seguro e rico. E que é rico? Que ressoe e dê respostas ao que é supernatural do ser humano, curiosidade e criatividade. Não precisa fazer esforço, pessoal. Eu sei que quem está escutando aqui que é educadora, não é necessário fazer esforço. A natureza não se esforça, a natureza simplesmente é, e ela nos ensina. Esforço não é natural. É bem simples, né? Eu sei que pode não soar tão simples, quando eu falo serve para mim também, né? Mas acreditar, ter fé de que não é um drama assim tão grande, não é tão complexo. A gente acredita, né, na academia, nos estudos, que passa a ser toda
né, um sistema altamente complexo, tratando às vezes as crianças como se fossem robozinhos e uma máquina, a qual eu aplico um método de um guia, né? Nesse ponto que eu digo que é um pouquinho mais simples, mesmo entendendo que no primeiro momento pode não ressoar, né? Precisa de uma. Tá me ouvindo? Uhum. Tá ouvindo? Precisa de um aprofundamento em quem vai olhar essas crianças desenvolvendo, né? Pelo que eu estou entendendo, talvez esse seja o maior desafio, né? Desenvolver e deixar, né, se expressar, vai olhar, porque a criança ela vem pronta, ela vem pura, ela vem amorosa, ela sabe o que é perdão, né? Basta você viver com a criança e observar, né, a interação entre elas que você vai entender que ela sabe o que é, ela sabe o que é amor. Você está conseguindo? Agora deu, eu não estou conseguindo escutar bem. É. Meu, tá caindo um temporal aqui na nossa cidade Ah, hoje. E, é. eu não sei, acho que a internet deu uma. Também, Aqui tenta eu falar tô. agora. Deu uma saída, voltou, você está me ouvindo agora? E vocês, pessoal, vocês estão conseguindo ouvir a gente falar? Vocês se aquietaram aqui nas mensagens? Vocês mandam feedback aí para a gente saber se tá funcionando, né? Se Sim, tá dando uma oscilada. É a chuva, é a chuva, é a natureza. estou sentindo, é a natureza mandando o recado dela. Mas é isso, né? É deixar fluir. Tá ok, pessoal? Vocês estão ouvindo? Tá ouvindo, né? Então eu vou continuar, tá? Se não funcionar, vocês falam aí pra gente. Deixar a nossa natureza fluir, né? Existe muito medo em acessar essa liberdade, né? Em acessar quem somos, o que viemos fazer aqui, porque existem muitos padrões na sociedade, mas quando você começa a deixar e fluir, cair, aí você descobre um novo ser em você e isso vai mudando, né, a sua forma de enxergar a vida, mudando a sua forma de tratar as outras pessoas e viver com essas crianças, né, especiais. Tiago, e eu coloquei como, né, um tópico do nosso papo aqui também propósito, né? As pessoas perguntam muito, né? Como é que eu faço para descobrir o meu propósito? Qual é o meu propósito nesse planeta? Todo mundo tem um propósito, todo mundo veio fazer alguma coisa aqui, ou só alguns escolhidos vieram fazer algo legal, diferente, interessante, e outros vão só executar. Certo, sabe que Jean-Yves Leloup, tem alguns autores aí que eu acho bacana, a galera maluquinha que eu admiro todos, né? Mas falam sobre a normose e diz que há três fundamentos dessa enfermidade, que a qual estamos todos, a sociedade padece dessa enfermidade normose, que é a doença de sermos normóticos, né? E o entendimento da doença, em verdade, é muito dessa enfermidade coletiva, social, nos proporciona, se for até num certo sarcasmo, rir da nossa condição diária. Há um filme lindo francês de 96, La Belle Verte, o Verde Belo, que fala sobre essas condições normóticas da raça humana, como é estranho como a gente se comporta, esse olhar não irônico, mas com certo humor de como a gente se comporta é interessantíssimo. A gente começa a comprar ideias que não são tão belas, não são normais, mas começa a achar normal e começa a colocar nobreza, o que é muito interessante. O ego coletivo, inconsciente, começa a achar subterfúgios para ficar nobre, o que não é. Então, a normose tem três fundamentos muito grandes. A perspectiva de que somos desconectados. Achar que a minha vida é diferente da sua, que se eu fecho a porta da minha casa é meu mundo, se eu fecho a garagem é meu mundo, está ali. Essa não verdade de que somos desconectados, ela é um dos fundamentos bem claros da normose. O segundo fundamento da normose é de que a guerra sempre é justificável, que brigar, guerrear, lutar, brigar tem justificativa. Ah, por isso, por isso, por isso, por aquilo, por crenças, por questões econômicas, pela minha família, pelo meu país, e fica nobre, né?
É uma crítica bem fundamental. Fica bonito, a gente compra a ideia, né? Mas não, estou generalizando, mas é uma crítica nossa da sociedade. E e o terceiro fundamento, assim, princípio na normose mais forte, é a perspectiva de que a Terra é irrestrita, que sempre tem recursos, que todo esse ideal de bem-estar coletivo, de um padrão de vida nível médio para alto, tá tudo certo. Não, isso não existe, é impossível. Tu precisa de 3 planetas. A gente ancorar e ter clareza de que não tem como todo mundo ter um padrão que a gente vende a ideia de que dá, é muito importante cair nessa realidade. Então, assim, o propósito para mim, dado o que eu comentei agora, pessoal, a gente está todo mundo junto, é o mesmo planetinha, é um grão de areia, o que que eu sou diferente de alguém? Assim, tá num barquinho, o barquinho tá indo, e de repente até tá entrando uma água no barquinho e tem alguém discursando, ou você diz, aquela pessoa iluminada, iluminado, salva, não salva. É o mesmo barquinho, vai entrar água, quem sabe afunde, quem sabe não afunde, vamos se ajudar. Na minha perspectiva, estamos todos juntos. É uma coisa, é uma unidade, é uma história, uma civilização. Cada um com o seu script, com o seu roteiro, com o seu livro de estudos, ao qual deve ser honrado. Mas olha, com todo respeito aos mestres, aos gurus, claro que eu me abasteci e bebi dessa fonte e honro, mas se tá aqui na Terra, tá na mesma vibe. Estamos aqui para aprender todo mundo junto. Não faz diferença quem está no vagão do trem, no primeiro, no segundo, no terceiro, é o mesmo trem, é o mesmo trilho, vai para a mesma estação. Então, eu acredito que, eu falo assim por mim, como se fosse intimamente me abrindo a quem está conectado aqui, o meu projeto, o meu plano de vida pessoal diário é me curar de mim. É só o que eu quero. Eu quero que vá para minha lápide, para o meu túmulo. O que fez o Thiago? Construiu, não construiu, fez e aconteceu? Não, não, não. Começou a curar, pegou a vassourinha. Eu não terminei, né? Vai saber quando é que termina. E esse é meu plano de vida diário, me curar de mim. O meu sonho de vida... E como eu vou você... responder... o máximo possível prestando atenção e não achando culpados fora, né? Porque se eu me descuidar, eu vou achar que alguém é culpado de alguma coisa todo dia. Dói, Esse né? dia eu tava falando com a minha irmã e disse que eu tava triste, que eu fico triste também, né? E o pior de estar triste é que não tenho ninguém para botar a culpa da minha tristeza. É o pior do sentimento. Eu brinquei com ela, né? Mas e o meu sonho de vida, o meu sonho, Thiago, que poderia ser relacionado a um propósito, enfim, mas o meu sonho, eu quero voltar para o meu lar, para minha casa, para o meu planeta, lá daquele lugarzinho que às vezes eu sinto ele, que eu honro a terra, honro que estou aqui, mas eu sei que tem um lugar que é a nossa casa. Eu quero voltar para lá na elegância, sendo bem recebido, da maneira que tem que ser. E eu intuo, não é uma coisa a ver com religião, com comprar um lugar no paraíso, nada a ver com isso. Mas que parece que eu caprichar aqui na Terra, fazer o melhor que eu posso, expressar minhas virtudes, minhas habilidades, meu conhecimento em prol da evolução da raça humana, é um bom propósito, falo por mim, e um bom ticket de retorno para casa. Fazer o meu melhor aqui, caprichar aqui. E é muito fácil esse tema de casa, que nós não temos na AINE tema de casa, porque tema de casa é coisa muito retrógrada na escola, né? Mas um tema que a gente pode ter, uma tarefa, né, de olhar para dentro, para isso, de maneira muito intuitiva, perguntar-se a si próprio se os meus conhecimentos, as minhas habilidades, as minhas virtudes, as minhas vocações estão a serviço dessa história linda, de um planetinha que deseja evoluir. Então, eu acho que esse propósito nos une, pessoal. Todos se curar. E outro propósito vamos fazer a Terra sorrir. Imagina que a Terra é aquelas batatinhas, até não que elas são fritas, não fazem tão bem, mas aquelas batatinhas sorriso, que a Terra ela é um ser que ela tem vontade de sorrir. Vamos dar motivos para ela sorrir. Pode ser advogada, arquiteta, médico, médica, político, empresária, empresário. Não importa o que esteja fazendo, plasmando. Se isso tiver galgado através do que eu estou fazendo, os motivos não serem tão densos ou menores. São importantes, mas que não sejam menores. De simplesmente estar fazendo isso para subsistir.
talvez algo um pouco mais elevado nos conecte de cara a um propósito. Fazer a Terra ser um planeta melhor já está bom, já temos coisa para fazer por muitos séculos. Muito, muito mesmo. É, você falou um ponto bem, bem interessante que me tocou agora. Trabalhar para subsistir, somente para existir. É muita escassez, né? Você acreditar que você trabalhar para ter dinheiro, para pagar suas contas, para viver a sua vida privada. É muita escassez e desconexão e afastamento, né? Então, muitas pessoas, né, deixam mensagem no Papo Quântico e mandam direct dizendo assim: eu não quero mais fazer minha faculdade. Você está conseguindo me ouvir, Thiago? Tá. Sim. Muitos jovens, não quero mais fazer minha faculdade porque não tem nada a ver com holismo ou com terapias ou com espiritualidade, tá? Não se fala isso. E isso que você trouxe agora, né? Não importa a sua profissão, você pode incluir, seja qual for a sua área, seja qual for a sua faculdade, porque a gente vive um momento de transição, então nem todos os seres acessaram transmitir nas escolas e nas faculdades esse tipo de conhecimento e esse tipo de visão do mundo, né? Mas você pode acessar isso, né? Utilizar o conhecimento que você tem científico em prol da humanidade de alguma forma, e aí é a sua essência que vai dizer, é a sua alma que vai dizer como você vai utilizar aquilo que você aprendeu de uma forma construtiva para a sociedade. Até porque nós temos uma estrutura social já montada, né? De profissões e eu entendo assim, Tiago, que talvez a nossa missão seja utilizar essa estrutura que foi criada, honrar essa estrutura que foi criada por, né, séculos e séculos e muita história, mas já que a gente tem essa estrutura pronta e a coisa fica mais fácil quando você tem uma estrutura pronta, a gente colocar um tempero diferente, amoroso nessa estrutura que já está aí, né? Então, se você é político, você coloca uma vibração diferente nesse seu trabalho de político. Se você é médico, se você é educador, se você é policial, seja a profissão que você tiver, é possível fazer isso, né? Utilizar a estrutura que nós temos, mas de uma forma amorosa, e eu observo que isso vem acontecendo. A AINE é uma das demonstrações de que isso é possível. As empresas demonstrando isso, né? Trabalhando de uma forma diferente, né? Tem o seu lado empresarial. Então, mostra isso, que é possível obter lucro, trabalhar, né? Oferecendo empregos para as pessoas, mas que tenha propósito, né? Muito mais do que só ganhar o dinheiro para subsistir. É muita escassez, né? Quando a gente vê a vida por esse ângulo, né? Eu preciso ter isso. Na verdade, tudo já tem. Quando a gente começa a fluir por esse caminho, a coisa acontece. Deixa eu ver o que é que o pessoal está dizendo aqui para você, Tiago. Pessoal perguntando aqui se a AINE foi inspirada na pedagogia Waldorf, foi? Na verdade, a AINE não é um método pedagógico, a AINE é uma forma de viver, né? Um convite ao adulto voltar para casa. Eu acredito que com esse primeiro passo dos adultos, dos seres humanos maiores, a gente entra numa frequência digna de estar com os seres humanos filhotes. E aí o rótulo de qualquer pedagogia funciona, não tenho dúvida que com Steiner, Montessori, eu honro, né? Essa galera foram avatares, foram anjos que plasmaram uma consciência no formato de conhecimento, né? Acadêmico, livros, artigos. Então tem muita, essa palavra está muito forte para mim, a honradez ao sistema, ao que existe, porque é uma certa, vamos chamar assim, uma certa arrogância nossa dizer que está tudo errado, a gente tem que mudar. É a nossa história, é o livro da raça humana. A gente não tem todo esse poder e nem esse direito ou essa ilusão de achar que o livro está indo, que a gente tem como mudar. Nesse ponto até eu sinto que é linear a nossa história, é rumo ao avanço, à evolução, a evoluir. Evoluir não significa tecnologicamente e cientificamente, são expressões, mas não é isso.
Então, nós estamos indo bem, a honradez ao sistema, ao que existe, as escolas atuais, os métodos pedagógicos que foram plasmados em diferentes contextos sociais, históricos, geográficos, políticos. A Aine tem uma energia que ela é tudo. Não é que ela não é Montessori, que ela não é Waldorf. Ela é também tudo. Ela é tudo, no sentido de acolhimento e reconhecimento que tudo fez parte da nossa história. Eu não posso olhar para o capítulo de um livro anterior ao capítulo que eu estou e dizer que aquele capítulo do livro estava errado, lendo um Shakespeare e Hamlet e dizer, mas o capítulo 3 está errado. Não, ele é o livro, o cara escreveu isso. Então nós estamos escrevendo ela, acho que é honradez à história do que nós estamos trabalhando, vivendo como raça humana, com todos os problemas que nós temos. Honrar não significa concordar. A gente faz guerra, a gente se mata, a gente tem uma certa desconsideração aos outros seres vivos, raças, gêneros. Eu digo nós, sociedade, uma energia, né, a qual eu estou passível se eu não prestar atenção. A gente pode entender que é o nosso processo, porque o nosso processo didático ele é dual, ele é da dualidade. A gente aprende sempre pela dualidade, a paz pela guerra, o amor pelo ódio, a coragem pelo medo. Eu não sei se eu concordo com esse método, mas eu reconheço que ele ensina bem. É só a gente olhar e honrar, né? Para também, paradoxalmente, deixar de fazer. Quando a gente entender que a gente pode ser pacífico, a guerra passa a não ser necessária. Não estou de acordo com a guerra, mas eu entendo que é o processo que nós estamos vivendo. Você, quem está nos vendo, decidiu estar aqui nessa época, né? Se nós viéssemos ou voltarmos daqui a alguns séculos, não tenho dúvida que nós vamos bem, vai estar melhor. Hoje está bagunçado, está um caos, mas a responsabilidade que a gente decidiu viver nessa época, né? Por outro lado, se viesse há 500 anos atrás e começar a falar de uns temas meio estranhos, já nos botavam na fogueira, né? Então, A gente deve ter tava aí. Deixa eu só ver que eu tô com a minha bateria do celular quase acabando, eu vou ter que levantar ele aqui. Tá, tudo bem. Senão vai ficar bacana. Aí. Acho que agora... Aí. Ixi. Eu caí, voltei. Que é difícil manter ele carregando e... Aí, acho que é isso. Ficou? Ficou. É isso mesmo, né? Eu acho que a gente tem certo na hora certa para fazer a coisa certa e aí a gente vem um pouco esquecido, né? Do que tem que fazer e a vida fica chacoalhando você para você lembrar o que é que você tem que fazer e até você lembrar e o processo para de aquele processo de sofrimento para e você entra em outros para lembrar de outras coisas, para ter força para continuar, mais coragem, para se expressar mais, né, no mundo. Tem outra coisa aqui para você, Tiago. Quantas pessoas fazem parte da equipe da Aine, além dos voluntários? A Tatiana. Certo, Tatiana. A Aine, nós somos contando a equipe que também ajuda na construção, que faz parte, né, da construção. Nós estamos construindo a escola são vários espaços, conforme a gente vai conseguindo recurso, né? A Aine não tem dinheiro público, ela é uma escola particular, uma associação civil, né? Mas, assim, na distinção, ela não é pública, ela é privada, e que ela é gratuita, a gente não cobra mensalidade. O pré-requisito para as famílias entrarem é mamãe, papai, família, né, como ela estiver constituída, compreender que quem está se matriculando são os adultos. Ganha o bônus de trazer a criança. Isso é bem importante, né? Então, esse é um critério grande. Às vezes tem famílias que não ressoam, que não desejam estar ali, e não é uma exclusão ou uma inclusão, é uma questão de ressonância energética. Então, nós temos a equipe que ajuda na construção, que assim, né, conforme, como eu falei, vai entrando dinheiro, a gente vai construindo. Nós somos em 13, desses 13 a gente considera a equipe da Aine mesmo, do dia a dia, né, os fixos, que tem guardiãs, que é como a gente chama os professores, professoras, pessoal de financeiro, bem essa coisa de organização, né? E aí nós recebemos sempre de 4 a 8 voluntários toda semana, a cada 15 dias, né? Então a gente acaba tendo um ecossistema ali de 20 pessoas, mais ou menos, da equipe, né?
E mais as famílias que fazem parte também da comunidade. Né? A AINE não é uma ecoaldeia, nem uma comunidade propriamente dita, mas vivemos sobre essa tutela, né? Sobre esses conceitos comunitários. A gente planta as coisinhas, né? Come o que está plantando na AINE. A Guaporé, por si só, é uma cidade muito pequenininha, charmosa, bonita, pequena. Então, ela já é uma mini comunidade, né? A gente não precisa viver no mato lá, né? Para ter esse conceito. A gente recebe os voluntários, então, assim, nós e mais as famílias, em torno de 30 e poucas pessoas, né? Os pais fazem voluntariado na escola também, toda semana, é um dos acordos para que eles participem da escola gratuitamente, né? Esse é o nosso ecossistema, assim, que a gente está, o ano que nós estamos agora, começando, eu estava redigindo agora um documento para nós obter a liberação para começar a construir o hotel da AINE. O hotel da AINE é um capítulo muito importante do nosso projeto, porque ele laça, né, ele consolida um dos pilares da AINE, que é essa mensagem econômica. Vamos usar o dinheiro, o lucro, os preceitos da economia para fazer coisas com propósito, consumir com propósito, gerir, empreender, trabalhar para um propósito, não para enriquecer nem a si nem a alguém. Isso não tem caráter socialismo nem comunismo, eu nem entendo bem essas definições e faço questão de não entendê-las, para não me reconhecer nisso, né? Para mim é muito natural, a regra do jogo é essa, o sistema está baseado nisso, é utópico eu criar uma realidade paralela, e não é que é utópico assim, porque seria passível de muita contestação, ou muito debate racional. É utópico porque é antinatural. A história é uma. Essa terceira dimensão, ela é uma. O que nós estamos vivendo é isso. Eu querer viver em algo paralelo, até Isaac Newton dizia que não dava. Então é super físico, é lei, é ciência, né? É essa a realidade que nós temos. Vamos honrar e trabalhar dentro dela, porque ela é o cenário para a gente evoluir. Eu acho que isso assim, é uma abertura de porta, de chave, de compreensão e de energia maravilhosa. Nós vamos fazer o hotel esse ano, construir 4 cabanas, o ano que vem mais 4, e o hotel da AINE vai ser... Hoje são cursos, né? Cursos e viagens pelo Brasil. O ano que vem a gente deseja que o hotel tome esse lugar, para eu também viajar um pouquinho menos, assim. Tô ficando idoso, quero ficar mais aqui no mato, aqui em Guaporé. Mas a gente quer que o hotel venha a aportar pelo menos metade da nossa necessidade financeira mensal. E esse hotel é um convite a essa resignação, essa quebra de paradigma disruptiva de você se hospedar num hotel, mas não é que o hotel doa 10% do dinheiro para a escola. Não, o hotel só existe por causa da escola. Quando acaba a escola, acaba o hotel. O hotel é um irmão provedor da escola, né? E esse hotel, todos os atendentes, toda a comunidade do hotel, todos os colaboradores vão ser síndrome de Down. Então eu convido quem está ouvindo, quem tem familiares, amigos, pessoas conhecidas afins, possa se conectar mesmo por internet aqui com essa imagem, com essa criar, moldar, plasmar essa imagem de você chegar, quem sabe até desavisado nesse hotel e já perceber no ar que tem algo estranho no ar. É um hotel diferente, né? Com as cabaninhas no mato, tem toda uma aura, uma arquitetura, uma decoração. Ser atendido por um irmão, uma irmã com Down, que está ali trabalhando, não recebendo caridade e benevolência, né? Não é inclusão. A gente não exclui para não falar de inclusão depois. É um passo anterior de honradez, né? E o hotel eu me empolgo para falar, veia muito minha econômica, assim, de a gente mostrar para a sociedade outra maneira de encarar o dinheiro, a economia, né? Então, quem também se sentir tocado, nós estamos construindo as cabanas, daqui uma semana, um mês, por aí, a gente começa a construir elas, e a gente também está aceitando doações para construir as cabanas, a gente tem uma série de formatos, ou empréstimo, ou doação, ou patrocínio, e o hotel consolida um pouco mais essa mensagem da AINE, né? E acaba que daí a nossa equipe vai aumentar, ainda respondendo a pergunta da Tatiane, aí acho que a equipe vai dobrar de tamanho, né? Maravilhosamente, vamos receber esses anjinhos trabalhar com a gente. São acolhidas, né? Como é que funciona isso? Certo. É criança Então, de qualquer oficialmente, sim. idade ou existe
Sim, esse ano a gente construiu um espaço e ele tem um limite físico, né, que se vocês olharem nas fotos, é o Jardim da Infância, a gente chama, né, o Atelier 1, é Atelier Sol, Atelier Inti, o nome dele. Esse ateliê, hoje a gente recebe crianças dos 3 aos 7 anos de idade, todas misturadas, porque a natureza mistura os filhotes. O, a pombinha olha para nós e dá uma risada, assim, esses seres humanos são muito estranhos, dividem os filhotes em idades, como se fosse sapato na prateleira. Mas com 14, 15, 16, até os 130 anos de idade, participa da ANE normalmente. O que acontece é que os espaços têm um tamanho, uma preparação, hoje dos 3 aos 7, o ano que vem dos 3 aos 13. É isso. Quando você fala o espaço tem um tamanho, uma preparação, o que isso significa? O tamanho é físico mesmo, né? O que ele comporta. Nós estamos num bosque, mas, por exemplo, hoje fez um dia aqui, londrino aqui. Frio, fog, né? Neblina, as crianças ficam mais dentro do espaço, né? Então, mesmo que a gente tenha essa abundância do bosque, que é enorme, é bonito, cheio de árvores, bichos, tucano, lebre, mas no inverno, como o corpo mesmo nos convida, a gente vai para dentro, né? E então a preparação é a riqueza do espaço com tudo à mão. As crianças não precisam perguntar nada para nós, não precisam pedir nada na escola, nada. Elas vão lá e pegam, usam os brinquedos, os jogos, os materiais, a parte de artes, instrumentos, artes plásticas. O combinado que nós temos com ela é muito simples. Pega um, usou, devolve, e é engraçado e maravilhoso. Na verdade é engraçado porque os adultos não acreditam que assim funciona. Funciona maravilhosamente bem. Toda vez que eu vou para a escola, eu chego a duas conclusões. A gratidão de agradecer a Deus que estão me permitindo ver esses seres medicinais me curarem. E a outra, eu sempre concluo e brinco comigo mesmo, né? Ai, meu Deus, olhando a eles dá para perceber que o que menos tem drama e complicação é as crianças. Elas estão bem aqui, né? O trabalho a ser feito é sempre com os adultos. Então é muito simples, funciona naturalmente. As crianças comem quando desejam, não tem horário de nem recreio, nem de lanche. Tem as comidinhas que elas têm sempre à disposição. Não precisa pedir para ir no banheiro, logicamente. O único combinado que nós temos com as crianças é que o bosque ele é grande, ainda mais relativizando ao tamanho delas, né? São pequenininhos, né? Eles têm que pedir companhia de um adulto para passear pelo bosque, né? Porque ele é muito grande, então, e é muito bonito. Eles vêm, às vezes, eles confabulam as duplinhas para vir pedir para um adulto levar eles passear no mato, né? É o único acordo que nós temos de, entre aspas, avisar e pedir autorização, né? Por um cuidado com eles. O resto, nada. Comeu, lava a loucinha, guarda, quer jogar alguma coisa, quer brincar com o microscópio, com o que for, aprender, pega, usa. Nós não propomos aula, não tem nada. Domingo de noite que a educadora tenha que pensar para segunda, quem propõe é as crianças. Mas isso não significa um estado letárgico ou neutro. E neutro sim, mas não significa que o educador e a educadora estão ali como uma planta, né? Pelo contrário, estão na plenitude da sua atenção, respondendo às demandas das crianças, necessidades latentes e genuínas delas, né? Maravilhoso. E outra pergunta para você aqui. As crianças, elas frequentam outra escola? Sim, isso é um combinado que nós temos com os pais, com as mães, com as famílias, faz parte dos acordos com as famílias que frequentam a AINE. A AINE vai acabar, ela deseja como um cometa, uma mensagem, ela vai passar daqui a 17 anos. Então, o que acontece ali dentro é suficiente para as crianças, elas não precisariam ir para outra instituição. Só que a gente não quer criar sectarismo, não quer criar mais do que sempre existiu, nós e eles. A nossa proposta é legal, é melhor, as outras estão equivocadas. Isso é uma energia que está aí, que ressoa e ecoa no mundo até hoje. A dualidade, a separação. Então, uma mensagem que a gente procura dar aqui na cidade é: não existe as crianças que vão na AINE e não vão em outro lugar. Elas seguem de manhã indo para as instituições normais da cidade. Oi, pessoal. Caímos aqui. Acho que foi a nossa internet. Olha, o Tiago que
que deu uma vacilada, mas agora estamos de volta. Vamos esperar o Tiago dizer um oi e voltar para a gente reconectar. E olá, pessoal, vão deixando aí as cidades de onde vocês estavam falando, onde vocês estão, para a gente continuar trocando essa ideia aqui com o Tiago Berto sobre a Cidade Escola Aine. O Tiago está passando muita informação valiosa, importante sobre a escola, sobre o sistema, né? Como funciona. Oi, Goiás, e aí, como é que você está? Como funciona a escola e Madre de Deus, Bahia, né? E a Escola Aine, ela tem um objetivo, né, se pode dizer assim, que é fazer com que se desperte, né, a criança possa expressar o que ela é verdadeiramente. O Tiago está aqui, deixa eu chamar ele novamente. Vamos ver aqui. Acho que foi nossa internet que deu uma... Acho que nossa internet deu uma vacilada, Tiago. Caímos aqui. Já voltamos. Né? E daí você estava falando de como funciona isso, né? A criança fica na Aine, mas também frequenta a escola. Sim, deixa eu ver que tem que botar aqui o carregador. Certo. Exato. A intenção da Aine é inspirar e mandar uma mensagem para as escolas atuais. Uma pergunta ou uma resposta que a gente se fez e nos brindamos como fazer para inspirar essas outras escolas. Agora eu vou ser mais focado, mais micro aqui, né? Principalmente na nossa cidade, que é uma cidade pequena, italiana, de cultura, né, conservadora. Nós criando uma outra escola, de cara já iria criar um certo divisão, né? As crianças que vão para o bosque, a gente não queria isso. Não, nós passamos uma mensagem, nós somos uma extensão das escolas que já existem. O currículo, o aprendizado, tudo seria suficiente vir só na Aine, mas seria uma ilusão nossa. Primeiro porque eu reforço o que eu falei antes, em algum momento. Para mim a magia está numa escolinha municipal começar a aplicar essa educação consciente nas outras crianças. É uma coisa quase lógica, né? Mas que às vezes a gente não para. Se eu fizer uma escola perfeita, linda, para 40 crianças no bosque, gratuita, e as outras 2.470 crianças que nós temos no nosso município, o que a gente faz? A gente se desculpa que não deu para atender todas? Então, a missão da Aine é nessa usina nuclear radioativa que é o nosso bosque, que realmente contamina as pessoas, que possa provocar em quem está com as crianças em todas as escolas do Brasil todo. Como acontece isso? As pessoas vêm fazer... Nós estamos recebendo amanhã 30 e poucos educadores aqui na Aine, né, do Brasil todo, vem gente de todos os estados. Eles vão passar uma semana com a gente. Amanhã é terça, eles vão embora terça que vem. Eu não tenho dúvida que quarta-feira que vem, eles vão bem maluquinhos para suas escolas. Vão no bom sentido, né? Porque a gente faz uma desformação, né? Então é isso, a Aine quer... Uma das razões e que vão proporcionar que a Aine nós sintamos que a nossa missão acabou, é quando as escolas que já existem, principalmente as públicas, por que eu falo as públicas principalmente? Não é por benevolência ou por caráter social, é porque elas têm mais representatividade na energia, né? Frequência de onda. Principalmente nas públicas, que elas passem a dar essa surtadinha positiva, que é um outro olhar com as crianças, porque não depende de estar num bosque, não precisa ser construções inspiradoras, não precisa ser nada que remeta a grandes investimentos, é apenas uma postura do adulto, e para isso paradoxalmente, é gratuito, né? No sentido material, mas custa caríssimo no sentido energético e emocional e espiritual. É caro. É por isso que nem sempre a gente quer pagar o valor, né? O preço interno. É um processo, Então, um despertar muito profundo, né? Que esse professor tem que vivenciar, um despertar amoroso
para conseguir expressar, né, esse tipo de trabalho no mundo. Né? É. E, Então, assim, isso é bem importante, a oportunidade, é por isso que eu deixo claro porque que as crianças elas vão de manhã na escola tradicional, normal, e à tarde elas vêm na AINE. Tem um combinado com as famílias. Ao custo do sofrimento das crianças, essa missão da AINE não pode ser realizada. O que que significa? Se as crianças expressam que está desgastante, que não estão querendo ir, que não querem ir na escolinha normal de manhã, a gente pede que os pais não forcem, que não obriguem, que escutem elas. E essa é uma das magias que está acontecendo no projeto. Legalmente, essas crianças têm que ir na escola normal de manhã, é uma questão jurídica, né? Mas é tão bonito quando as mães, os pais escutam, mãe, eu não quero ir hoje, e não precisa inventar desculpa para ir, é que não, eu não gosto de tal situação, e essa é a transformação que nós estamos procurando amorosamente incentivar, primeiro, nas famílias dessas crianças, em que nuance, que elas passem a escutar essas crianças, reconhecê-las como seres, como espíritos antigos, almas antigas, e ouvi-las, que seria algo do tipo contrário de perguntar o que elas vão ser quando crescer, né? Então, não é, e também é o contrário de vai para a escola porque tem que ir, acabou. Nós estamos provocando e bagunçando tanto esses pais, essas mães, que eles estão começando a ouvir seus filhos. A gente não quer afrontar a diretora da escola, os diretores, o conselho tutelar, nada, mas queremos convidar, e aí precisa ter muito ancoramento dessas famílias, nós, para convidar essas professoras, professores, diretoras e diretoras de escola a olhar para algo super verdadeiro e real. 90% das crianças não gostam de ir para a escola, elas sofrem. Desses 90%, muitas ficam em silêncio, não são rebeldes a ponto de gritar e dizer que não querem. Elas ficam quietinhas e vão. E essa é a violência velada que nós cometemos. Eu vou contar essa uma história rapidamente diferente, mas nessa mesma energia. Uma das crianças da AINE, que vai de tarde, ela tem uma certa facilidade de escrita, ela tem 6 aninhos. E ela está no prézinho na escola municipal, no pré, né? Antes do ensino da primeiro ano. E os professores viram que ela já estava adiantada, assim, e que ela podia pular do pré para a primeira série. Então os pais foram na escola, a professora avisou que ela ia pular um ano, que seria um orgulho para todas as famílias, né? Poxa, meu filho, minha filha é inteligente, vai pular um aninho. A primeira coisa que a menina olhou para a mãe dela e disse: peraí, mãe, mas a primeira série é de manhã ou de tarde? Aí a mãe dela disse: ah, filha, isso tu não vai gostar muito, é de tarde, então tu não vai mais poder ir para a AINE. E ela disse: não, mãe, eu prefiro ficar no pré para poder ir na AINE de tarde. O que é bonito disso? Isso é o que a menina falou, é natural e, claro, me deixa feliz, mas o bonito é que a mãe e o pai ouviram e não se venderam, entre aspas, a um chamado que podia ser super racional e lógico, dizer, não, vá lá, filha, vá um ano para frente. Escutaram a filha e permitiram ela estar onde queria. Aí eu comecei a sentir também, me reforça a minha fé e minha crença que é por aí a mensagem da Anne. Provocar algo nas famílias com amor, nas escolas atuais com amor, no sistema, e não criar uma bolha de uma escola perfeita fechada em si mesma. Porque é uma ilusão, nós estamos todos conectados. Essa é a razão pela qual nós não somos uma escola nova. A gente honra as antigas, a gente não precisa ser uma escola nova. Maravilhoso, que lindo. Tiago, a gente está aqui há mais de 1h30, né? É, E a conversa é boa, quando o papo é bom, a gente bate papo e nem nota o tempo passar, né? Ou a relação do tempo fica diferente. E eu quero te agradecer muito, né, por você ter vindo até o Papo Quântico, a gente ter até você, não sei como é que hum, funciona aí, mas a gente ter conseguido se encontrar e conversar. Tem gente dizendo aqui que quer participar desse projeto. Lara, entra em contato hum, com o Thiago, tem as redes sociais da AINE que estão no Papo Quântico, a gente marcou, né, no post dessa peça. Então, entre em contato e vai lá na AINE, vai conhecer, né, ver o que é que você pode hum, entregar e o que é que você pode trazer da AINE para a sua vida, né? A Elise está dizendo aqui, poder colocar meu filho nessa escola, né? A Deise está dando parabéns para você,
você, para todo mundo que faz esse trabalho. Mais uma vez, parabéns a Lorena. Orações essa noite aqui pelo Papo Quântico. E Gratidão. de todo o meu coração, eu desejo que esse trabalho seja conhecido, né? O máximo de pessoas possível e que essas pessoas possam gerar essa mudança que tanto se fala, né? A gente precisa no nosso planeta, essa mudança de vários aspectos, né? De vários segmentos da nossa sociedade. E a educação é um cantinho bem especial da nossa sociedade. E, Tiago, agradeço e estou feliz de ter estado com você nessa noite. Poxa, obrigado, grato mesmo por todo mundo que está aqui, tá aqui. Nós estamos, já era para ser, né? Nós estamos conectados. Eu vou deixar, eu nem sei se precisa na universidade, escola, agora não precisa. Eu vou deixar o Instagram da Aine ali, depois a partir dali dá para ir para a página da Aine também. Na página tem toda a nossa agenda de cursos, de vivências, não só em Guaporé, aqui no sul, é pertinho de Bento Gonçalves, a região do vinho, né? A gente honra esse espaço, essa cidade, que é o nosso ninho, mas, enfim, a Aine é para o Brasil todo, e não é megalomaníaco sentir isso, é que nós somos um planetinha pequeno, então convém lembrar que a gente é a mesma Terra, né? A Aine é para tudo. A gente viaja bastante pelo país, a gente vai ter eventos agora no segundo semestre, Rio, São Paulo, Curitiba, Florianópolis, Campinas, talvez no Nordeste deva ter algum evento ainda até o final do ano. Então você pode seguir a nossa agenda, tem o canal do YouTube para ver os vídeos. Quem quiser vir a Guaporé, está, bom, como eu disse, é um favor e uma honra que a gente pede que vocês sim venham para se abastecer e depois levar essa mensagem. Então os contatos estão aí. Grato, Manu, por criar essa ponte, esse canal para nós falarmos. E a gente está em contato. Nós estamos juntos, a gente sempre diz isso. Estamos juntos. Somos um. Eu agradeço muito por esse encontro ou reencontro, a gente não sabe, né? O que é. Sempre é reencontro. E espero ir aí na AINE também, ter a minha experiência, trazer essa essência, né, que é cultivada aí para as minhas aulas com as minhas crianças grandes e espalhar essa vibração de vocês. Muito obrigada, Tiago. Gratidão verdadeira. Tenha uma boa noite com a sua família e a gente honra a Aine, honra você e seu trabalho que está aí. Grato, pessoal, muito grato. Um abração. Boa noite. Boa noite. Gente, gratidão por vocês estarem aí. O Thiago deixou, né, o Instagram da Aine, mas no Papo Quântico está marcado, @escola Aine e a cidade Escola Aine. Aí você pode entrar se você tiver vontade, se sentir tocado, sentir em você o desejo de ir até a Aine, fazer cursos, participar das palestras, dos cursos, das vivências, ou ser voluntário, né? Eu tenho certeza que isso vai gerar muita transformação na sua vida e não somente para as pessoas que são professores, né, mas para todos aqueles que querem trazer isso para si e entregar para o mundo. A gente está precisando. Eu fico muito grata por vocês estarem aí. Obrigada e tenham uma ótima noite.